Saldo a todos com a paz de Cristo, que a mesma esteja nos nossos corações, não só hoje, mas para sempre, amém? Mais um vídeo para o canal Profecias Finais, para deixar você bem informado sobre as últimas profecias. E o tema de hoje é: por que os vencedores da besta e da sua imagem, e do seu sinal e do número do seu nome, canta o hino de Moisés e o hino do Cordeiro? Por que eles cantam o hino de Moisés? Então, para isso, nós vamos ler Apocalipse capítulo 15 e o verso 2. E vi um como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitorioso da besta e da sua imagem, e do seu sinal e do número do seu nome, que estava junto ao mar de vidro, e tinha as harpas de Deus. E cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Os vencedores da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, estava junto ao mar de vidro, e tinha as harpas de Deus. Interessante que aqui cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Como podem as pessoas que não obedecem os 10 mandamentos que foi dado a Moisés no Monte Horebe cantar esse cântico de Moisés? Não pode. Para cantar o cântico de Moisés tem que obedecer os 10 mandamentos. Então cantará o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Isso mostra o que está escrito lá em Romanos capítulo 3 e o verso 31, que diz: vamos lá. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Portanto, a fé não anula a lei. Antes, nós confirmamos a lei, pois demonstramos que temos fé em Cristo. Demonstramos que estamos na graça de Cristo quando nós obedecemos a lei de Deus, a qual Deus deu no Monte de Horebe para Moisés. Vamos ainda em Malaquias. Malaquias capítulo 4. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que ele não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará suas asas. E saireis e saltareis como bezerro da estrebaria. E pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui está falando do período da segunda vinda de Cristo, o dia que vai arder como fornalha para os ímpios. Então é dado a advertência para os servos de Deus: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todos Israel, a saber, estatutos e juízo. Então aqui é dada a ordem: lembrai-vos da lei de Moisés. É por isso que os vencedores da besta e da sua imagem e do número do seu nome, como está escrito em Apocalipse capítulo 15 e o verso 2, eles cantam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro.
em conformidade com Malaquias, como Deus disse, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo. Não está falando daquela lei que foi cravada na cruz, da lei dos sacrifícios e sombras. Não está falando daquela lei do ministério do santuário terrestre. Está falando dos 10 mandamentos. Está falando dos 10 mandamentos, a lei moral. A lei do amor a Deus e amor ao próximo. A lei que Deus deu a Moisés no Monte Horebe. Por isso que os vencedores da besta e da sua imagem, nesse período, enquanto o mundo coloca o falso dia de descanso, que é o domingo, eles obedecem o decálogo dos 10 mandamentos. E é por isso que eles, no final da prova, eles saem vencedores, porque o mundo inteiro vai guardar o domingo e eles permanecem firmes guardando o santo sábado do decálogo, assim como Deus deu a Moisés. E é por isso, no final, que eles cantam o hino de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Vamos ver aqui também em Apocalipse capítulo 22 e o verso 14, o que diz a palavra de Deus: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Para entrar na cidade santa, na Nova Jerusalém, é preciso guardar os seus mandamentos. Aqueles que não obedecem os mandamentos de Deus não vão entrar. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Portanto, essas pessoas não obedecem os mandamentos de Deus, ficará do lado de fora. Vamos ver aqui também em Apocalipse capítulo 14 e o verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ainda mais em Apocalipse capítulo 12 e o verso 17 diz assim: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Portanto, é por isso, irmãos e irmãs, que os vencedores da besta e da sua imagem cantam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, porque eles aceitaram a graça de Cristo e provaram que aceitaram essa graça obedecendo os mandamentos de Deus. E aqui nós vemos os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Ainda mais temos aqui em Hebreus, capítulo 10 e o verso 16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. E acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Então, esta é a aliança, a nova aliança que Deus fez com seu povo. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Na velha aliança, os 10 mandamentos eram escritos em tábuas de pedra. Mas na nova aliança, os 10 mandamentos é escrito nas tábuas do coração do crente. É escrito na mente do crente e dentro do coração. Os 10 mandamentos. Ainda comprova isto em Hebreus capítulo 8 e verso 10. Diz assim: porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Então, eis aqui a nova aliança.
os 10 mandamentos escritos na mente e no coração do servo de Deus. Aqueles que aceitam Cristo como seu único Salvador, guarda os mandamentos de Deus. E é por isso que os vitoriosos da besta e da sua imagem, como está escrito em Apocalipse capítulo 15, verso 2, eles cantam o hino de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Como está escrito em Malaquias capítulo 4. Por quê? Porque eles se lembraram da lei de Moisés. Se lembraram da lei que Deus deu a Moisés no Monte Sinai. Portanto, aqueles que não obedecer os 10 mandamentos, como está na Bíblia, como está ordenando no Novo Testamento, eles não poderão cantar o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Que esse estudo que eu apresentei agora, que possa ajudar nossos irmãos ainda que não obedecem o Santo Sábado. E quando chegar a marca da besta, que é o decreto dominical, esteja preparados para não guardar o falso sábado, que é o domingo, que é a marca da besta. Que Deus abençoe a todos, não só hoje, mas para sempre. Amém. Prepare-se. Jesus está voltando.